Mas o que que você acha da questão do pensamento e da atitude do Elon Musk, do Jeff Bezos? Aí nós vamos entrar aí Em relação a quê? Depende Em da relação- atitude o quê? De ter um Porque- monte de filho, eu acho porreta. O problema é que ele tem um monte de mulher, né? Isso aí dá mais problema. Tanto é que o Elon Mas será Musk que tem sempre foi um cara esquerdista com uma zorra, né? Não, quando um filho primogênito dele resolveu cortar o piu-piu, né? Ou como é o nome dele, o que nem tirou o sobrenome dele e virou transexual. Aí ele começou, não, aí tem uma coisa errada, né? Quando chegou na casa dele, né? Não foi assim? Mas O quê? Mas então Jeff- você, entre aspas, você acha que o Elon Musk, Jeff Bezos, entre outros, não cooperam para o mundo? O que é cooperar para o mundo? Eles geram alguma riqueza. A questão é que as empresas deles só existem por causa do juro negativo. Se a gente vivesse em um sistema normal, que as pessoas pudessem ter retornos normais de investimento, tivesse yield com atividades que existiam no passado, essas empresas nunca existiriam. A Amazon a Amazon funcionou sem ter lucro, tipo, 10 anos, com um monte de contrato de governo. O conselho da administração da Amazon era um monte de general, um monte de burocrata. Essas empresas só existem devido a subsídios que são misinvestment, né? Que são coisas absurdas, que é dinheiro de governo. Eles só existem, o produto deles só é vendido graças a subsídio de governo, e ela só existe devido a financiamento de governo e tabelamento de preço pro governo. Tabelamento de preço, como a época de Sarney, ele destrói riqueza ou constrói riqueza? Qual o preço ideal do pão? É alto ou baixo? Não sei, é o que o mercado disser, não é isso? Mas E a mesma coisa o nem juro. você ia para Pois casa, é. voltava para E isso era outro. E quem já. define o juro, quem define a Selic nesse país é o mercado ou é uma canetada de um burocrata? Não, mas aí não, mas a gente tem um certo equilíbrio. A gente tem não nós, mas a gente tem que ter, o país tem que ter uma autonomia. Você vai ver o equilíbrio, o pai Lula não vai derrubar o juro. E aí, na hora que o pai Lula derrubar o juro, vai acontecer o quê com o dólar? Espanca pra cima? Pois é. Mas Quem confiou no político, na história da humanidade, se deu bem ou mal. Eu, inclusive, acredito, sinceramente, que os judeus tiveram um desempenho financeiro, em média, superior à maioria dos lugares onde eles moraram, não pelo QI, não por eles serem judeus, nada de aliança com Deus, pelo ceticismo. O judeu confiava no governo? Não. Judeu até hoje, eles são uma comunidade mais Não, fechada ali. E você vê uns caras, depende do judeu, não, mas você vê os caras que fugiram da Segunda Guerra Mundial, o cara chegava com a mão na frente e outra atrás nos Estados Unidos, em 10, 20 anos era mais rico do que estava antes, né? A riqueza depende mais da liberdade das instituições do que dos agentes, né? Não, mas aí, ô 38, mas aí a gente vai entrar numa liberdade também que é justa do capitalismo. As empresas trabalham, as pessoas trabalham, a empresa paga, o trabalhador recebe. Como é que a gente ia viver sem isso aqui? O capitalismo, Como a é que economia nós- de mercado, onde as pessoas são Não, livres mas para fazer como é que- mas aí vamos lá, 38. Nós estamos falando aqui, como é que nosso país, ou qualquer outro, tirando ditaduras muito, né, pesadas, vão viver, vão fazer uma ordem, né? Uma questão do que a gente precisa para viver. Querendo ou não, a gente precisa. Não, de dinheiro, a gente precisa para se sustentar. Como é que nós vamos fazer e colocar no Brasil ou em qualquer país sem as empresas? A maioria das pessoas nunca tiveram dinheiro. Dinheiro é reserva de valor. Real não é dinheiro, dólar não é dinheiro. Não, mas aí Isso, assim, falando de como se sustentar. No passado, há 100 anos, 200 anos atrás, a maioria das pessoas nunca tocava em ouro na vida, não é isso? Elas nunca tocaram em ouro na vida. Hoje em dia que o ouro foi denominatizado, que as pessoas podem tocar em ouro. A maioria das pessoas não era escravo, não eram uns merdas, uns bastardos, que nem tocava em ouro na vida. A maioria das pessoas tocava em prata, que era o que circulava mais, né? Lady Gresham, né? Tocava em troco de cobre aqui nas colônias, né? É isso. A maioria das pessoas, elas são devedoras ou poupadoras líquidas. São devedoras. É isso. Inclusive, o Bitcoin muda isso. Conheço várias pessoas que deixaram de fumar e beber por causa do Bitcoin. Porque quando não vale a pena acumular, o cara vai ter um comportamento degenerado. E quando vale a pena ter um comportamento decente, muito mais pessoas vão ter comportamento decente. A regra da natureza é a mesma no mercado. A liberdade mediada pela eficiência. Se há algo que eu gostaria de ter explicado ao Igor e eu não consegui explicar, é que até as bactérias seguem motivações. O comportamento dominante vai ser o comportamento da maioria. Vale a pena ser honesto ou vagabundo nesse país? Vale a pena pagar fiéis? Bolsonaro não perdoou 90% do fiéis? Lula não perdoou 90% do fiéis? Vale a pena pagar fiéis? Vale a pena ser caloteiro nesse país? Alguém vai preso porque não pagou? Vai renegociar e pagar 1/5 depois de 10 anos, não é isso? Se não prescrever, não paga nada. Vale a pena ser honesto nesse país? Vale a pena investir, colocar qualquer riqueza em um lugar onde vale a pena ser vagabundo? Só se for desonestamente, né? Não, mas aí também tem muita gente honesta, né, Trezutão? Tem muita gente trabalhadora também, né? Tem. Nem Essas todo pessoas mundo estão é sendo assim. destruídas financeiramente se não aceitarem o Bitcoin. Eles vão ser destruídos financeira, física e espiritualmente se não aceitarem o Bitcoin. Eles vão financiar um regime que eu considero, em muitas pessoas, satânicos. Vai financiar aborto e castração de criança e vai pagar por isso. Nesse mundo e no outro. Não, mas não é todo mundo que pensa dessa forma, Se né? não pensar, se eu me ouviu agora e não pesquisar, ele é culpado, já não pode alegar. Como é que a Igreja Católica alega?
inexcusável, ignorância inexcusável. Se você me ouviu, se você ouviu falar que era Renato 38, se você ouviu que tinha um livro de graça lá no minhahonra.net, você tá em São Paulo, sabia que tinha um negócio lá do bitcoinonada.com no sábado e não foi, meu irmão, você não pode alegar depois como é ignorância inexcusável. Você podia ser ignorante, mas porque você não correu atrás, não é isso? Mas aí eu acho interessante. Aliás, nós vamos deixar aqui embaixo, Brunão, as informações do livro, que eu quero saber desse seu livro. E quero saber. Mandei pro André, ó. E quando ele falou, eu digo, por favor, lê aqui, leia isso, leia isso, leia isso. Mandei o André, aliás, um beijo pro André, que tá com a filhinha dele de 5 meses. O André é um. Esse menino tem que ir alto. Você sabe, né, Brunão? O André tem que ir alto, você sabe, né? Ele é estudioso, porque não basta só ter que ir alto. Até eu ia entrar nessa pergunta aí pra você. Qual que é a diferença de uma pessoa, um homem, um ser humano, né? Que é inteligente e pro sábio? Qual é a diferença de um homem inteligente para um homem sábio? A inteligência é a capacidade de resolver problemas. É isso. É uma capacidade bruta. Como força bruta, não ganha uma luta, né? Uma força bruta de uma pessoa que não sabe habilidade, não ganha luta, não é isso? Não tem como. Pois é, a sabedoria... Isso é inteligência. Isso é inteligência. Inteligência é a capacidade bruta de processo de dados, que normalmente é medida pela capacidade de resolver problemas, por exemplo, no teste de QI. Isso é inteligência. E a sabedoria é medida pela capacidade dessa pessoa de usar essa inteligência de maneira útil. E é isso. De maneira que isso. Servir o senhor. É como... Você pode... Um cara tem diversos níveis de sabedoria que reconhece ou não o senhor, não é isso? Sim. Ele pode ter uma lógica instrumental, ser um ateu e ter alguma sabedoria que o moleque não tem, né? Sim, mas aí você acha que nem todo homem... Então vamos lá, nem todo homem inteligente é sábio. Não. Inclusive, nem Jesus não foi homem antes dos 30, né? E isso aí eu ia te perguntar, outras então. E aí é uma coisa que eu vou falar aqui também, que eu acho séria e importante. Eu tô vendo uma nova... A nova geração, pra mim, tá complicada. Porque essa nova geração vem com essa tecnologia de forma errada, muitas vezes. De uma forma de ocupar a mente, de absorver as informações da internet de uma forma errada. Que não deveria ser, porque nós temos coisas boas também. Agora, eu tô vendo também essa questão dos homens, alguns, não todos, tá? Aqui tem homens incríveis, maravilhosos, que estão largando, de fato, os deveres e obrigação. Hoje, um homem de 30 anos, ele não tem, muitas vezes, não tem a maturidade de um homem de 30 anos. Mas ele não tem direito nenhum. Se ele entrar no casamento estatal, ele não tem direito nenhum. Pra que ele vai assumir as obrigações dele se ele não tem direito nenhum? Hoje, o marido tem direito de possuir o corpo da mulher contra a vontade dela. Hoje em dia, a mulher chega de manhã e diz assim... Quando eu ouço sua voz, eu fico seca. Eu quero metade do apartamento, tchau. Ela tem direito de dizer isso? Eu quero ser feliz. Ela pode ir embora? Se o cara não tem direito sobre o corpo da mulher, não existe estupro de cônjuge, a mulher pode ir embora e ainda levar o patrimônio do cara. Ele não tem nenhum direito de exclusividade, ele não tem direito de uso, ele não tem direito nenhum. Por que ele vai assumir a obrigação? Isso vai restaurar o casamento. É isso aí que vai restaurar o casamento, é o Bitcoin. Na hora que ele tiver um patrimônio, que quem não honrar ele não vai pegar um centavo, nem com todos os juízes do mundo ordenando, aí volta a ter casamento real. Mas aí, ô Trezetão, vamos entrar aqui também numa conversa séria. Eu não estou defendendo um ou outro, porque tem homens muito bons, mulheres boas. Se eu ligar agora e disser que você me agrediu, você vai presa? Se você ligar agora pra delegacia e disser que teve uma Maria da Penha aqui, rapaz, é muito difícil que eu me safe, viu? Não, mas mais ou menos, Então, tem muita coisa aí também que tá diferente. Tem muita coisa da Maria da Penha aí que os caras estão batendo em mulher e estão saindo de fininho. Tem isso. A regra, inclusive, é a acusação falsa, né? Onde eu trabalho, a maioria dos casos que eu vejo são acusações falsas absurdas que destroem a vida das pessoas. Mas aí não é só da mulher, Trezetão. Aí na Maria da Penha é só da mulher, não existe medida protetiva. Existe uma medida protetiva de homem? Mas o que eu tô falando, ô Trezetão, mas daí a gente vai entrar num debate aqui. De uma forma natural, desde a antiguidade, o homem, vamos falar uma força geral, né? Vamos falar da força física. O homem, estatisticamente, tem mais força que a mulher. Em regra, ceteris paribus, né? Então, mas aí você não acha que então as mulheres têm que ser mais protegidas por serem mais... Ela tem que ser protegida por quem? Pela Maria da Penha, por exemplo. Não é injusto? A Maria da Penha é um excelente exemplo, né? Que foi uma falsa acusação que virou... E quem é que vai proteger? Vai ter lei... Como é o nome da menina? Nájila? Vai ter lei Nájila? Qual é a outra acusação de estupro? A outra menina que fez a outra falsa acusação de estupro? Mas não é todo mundo, né? Que faz isso. E ela foi punida? Você pode me dizer o nome de uma pessoa que fez falsa acusação de estupro e foi presa? Na Bíblia, a pena é maior de falsa acusação de estupro do que de estupro, não é isso? Não, mas... Você sabe me dizer um caso de uma pessoa que fez uma falsa acusação e foi presa? O nome de você sabe me dizer? De falsa acusação? Isso. A menina lá foi presa, a Nájila foi presa, a outra menina foi presa, do Aranha. Eu não sei, eu não Ninguém foi preso. É isso, a questão é essa. As mulheres têm total impunidade, inclusive de fazer falsas acusações, de destruir a vida do cara. Mas aí, Trezetão, vamos lá também, vamos ser justos. Eu tô sendo justa aqui pro lado dos homens e pro lado das mulheres. Acho, sim,
que nós estamos aí, tem momentos... Eu sou totalmente contra isso que mulher faz. Mas, de uma forma geral, 38, o que eu vejo é mulheres boas, homens bons, mas eu vejo muito homem imaturo. Sim ou não? Muito homem que não está cumprindo os deveres. Você falou isso. Jesus E é os homens migtal. com 30 Você sabe o anos- que é migtal? Não, eu não sei. Mengon in the own way. A maioria dos homens, a tendência da sociedade nas próximas décadas é os homens se recusarem a coabitar e fazer filhos em mulheres, porque se ele fizer um filho, ele não tem direito nenhum sobre o filho. Não, mas aí não é... Claro que tem. Claro que tem 38. Se você se separa hoje e tem um filho, o homem tem a guarda compartilhada, muitas vezes. Isso, inclusive, foi uma norma de... Não foi do PT, não foi de Bolsonaro. Né? Bolsonaro chegou aqui na Paulista e se orgulhou de ter feito 200 normas feministas, sendo 78 leis, né? Mas é isso. Isso no papel, mas na realidade nós sabemos que é completamente diferente, né? E se isso fosse verdade, como é o nome do menino lá do Jairinho, estaria vivo, né? O que acontece normalmente, a regra, é a alienação parental e as falsas acusações, né? Não, mas tem acusações verdadeiras. Sim ou não? Tem. Mas que Então, seriam mas- melhor resolvidas com porte de arma, não é isso? Estaria altamente resolvida com famílias sólidas e numerosas e liberação de armas. O Estado não tinha que se meter nisso. Na Constituição Imperial, tinha um princípio muito importante, que é o princípio da subsidiariedade. O Império não devia fazer nada que as províncias pudessem resolver, porque o Estado está mais próximo do que o Império, não é isso? A província não devia fazer nada que a cidade, o município pudesse resolver. O município não devia se meter o que a comunidade pudesse resolver, a paróquia, não é isso? E a paróquia não devia se meter o que a família pudesse resolver. E a família não devia resolver o que a pessoa pudesse resolver. Se você ficar trocando a fralda do seu filho pra sempre, ele nunca vai aprender a usar a privada, né? E se você ficar dando a comidinha na boca, ele nunca vai aprender a usar o Mas colher. então, É isso. Por que eu vou dizer que o Estado tem que se meter numa coisa que liberando as armas as pessoas resolvem? Porque eu quero que o macho dessa mulher, o provedor e protetor dela, seja o governo, para que a família não tenha poder nenhum, que seja impossível o cara ser homem, que se ele levar a voz, ele vai preso. Isso. Para proibir, criminalizar o verdadeiro casamento bíblico. O objetivo da Maria da Penha é injúria social de destruição de famílias. E é por isso que a fecundidade no Brasil é a menor de todas as Américas, exceto no Canadá. Mas Isso. é que... E a consequência disso é a destruição espiritual, física e financeira das pessoas que adotarem isso.